esse vídeo ele finaliza o estudo propriamente dito do Evangelho de João. Nós estamos comentando o Novo Testamento. E o Evangelho de João ele começa com um prólogo, né, do capítulo 1, fala sobre o Verbo, que Jesus é o Verbo, ou seja, a palavra é o Deus encarnado, é o Deus que se faz homem. A narrativa joanina, isto é, do Evangelho de João, fala do ministério de Jesus, os seus discursos, as suas pregações, as suas obras, as suas curas, os chamados sinais, os discursos chamado as logias de Jesus, né? Marshall, as parábolas. Aí começa com capítulo 12, que é um epílogo. O 13 vem a ceia, a instituição da ceia, a glorificação de Jesus, capítulo 18. E já no final do capítulo 18, do 19 ao 20, fala sobre a paixão, isto é, o sofrimento, a morte, a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. E fala da pessoa de Jesus. O Evangelho de João ele é muito marcante sobre isso. Descreve Jesus como o Filho do Homem, ou o Filho de Deus. O Filho do Homem, que seria um título de honra, né, um título honorífico, digamos assim, sobre a pessoa de Jesus, a pessoa do Messias, não é? E ele é um evangelho, o de João, ele é um evangelho mais elaborado, mais teológico e cristológico. Ele fala em torno do reino de Deus, combate as heresias, os madeísmos, não é? O mitraísmo, o gnosticismo, que eram heresias que perduraram do primeiro século, da época de Jesus, da época de Paulo, e foi até o final do terceiro século. Fala sobre os milagres. É um evangelho que foi escrito provavelmente em Éfeso, na Ásia Menor, a oeste do mar Mediterrâneo e perto da Frígia. Alguns datam entre o final da década de 80 até o início da década de 100, o ano 100, sobre o reinado do imperador Domiciano. Alguns falam que seria de Antioquia, outros de Alexandria, outros de Roma, mas provavelmente o Evangelho de João, né, cata Yohanan Evangelion, ou seja, o Evangelho segundo João. E ele tem as particularidades falando sobre a pessoa de Jesus. Ele veio para os romanos, ele veio para os judeus, ele veio para os gentios, como Filho de Deus, o homem, o Deus encarnado, né? E eu termino citando o Evangelho de João. Enarque enro logos. No princípio era o logos, era o verbo, era a palavra viva, isto é, Jesus. E o logos estava com Deus, e o logos, o verbo, era Deus. Veio para os seus, e os seus não receberam. E todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João 1, versículo 12. Né? E Deus habitou. Né? Essa palavra habitar é mirtan,
no hebraico é eknosen, do grego, que quer dizer que Deus morou, habitou, tabernaculou, é a palavra que cabe com uma luva aí. Quando Deus habitava no deserto através da arca, do pacto, da aliança, entre Moisés, o povo e Deus, mas no Novo Testamento você vê Deus encarnado em Jesus, o Filho do homem, ou o Filho de Deus. É disso que trata o Evangelho de João. Ele tem muita proximidade com a carta de Paulo aos Colossenses, quando se diz respeito às filosofias gregas e romanas e ao gnosticismo, sobretudo as várias facetas do gnosticismo, né? Carpócrates, Cerinto, docéticos, barbelo-gnósticos e outros mais heresias que havia no primeiro século, na época de Paulo, na época de Jesus. E na chamada história da igreja, a era da igreja, ou a era dos apóstolos, tardia, que vai do primeiro século até o terceiro século, segundo século, já os discípulos de João, como Papias, como Policarpo, como Inácio de Antioquia e outros mais aí, chamados pais da igreja, que receberam o legado de João, na ilha de Patmos, no mar Egeu, e ele escreveu ali o Apocalipse, né? O livro da Revelação, enfim. É um evangelho que ele tem uma profundidade teológica e doutrinária muito boa, que fala acerca da pessoa de Jesus, acerca da divindade de Jesus. Na verdade, João ele descreve Jesus como divino, como Deus, como Filho de Deus que ele é, né? Como ele fala, eu sou, rego eimi, ou seja, eu sou o que sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o princípio e o fim de todas as coisas. É disso que trata o Evangelho de João. Tenham todos uma boa noite, graça e paz, e foi bom ter estudado esse mês o Evangelho de João.